Olá, olá pessoas da primeira série, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá, sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Nós estamos estudando literatura, estudando o Barroco. Na última aula nós vimos as características históricas, né, do momento em que o Barroco então foi desenvolvido. Justamente nós vimos, por exemplo, que havia uma crise na agricultura, tá? Havia também uma crise no comércio de especiarias, havia também o declínio geral da economia portuguesa. Nós vimos que também um desejo megalomaníaco em 1578 pelo rei então Dom Sebastião, né, fez com que em uma guerra ele desaparecesse em Alcácer Quibir, na África. E então, 2 anos depois, para piorar a situação, né, houve a dominação da Espanha e a então unificação da Península Ibérica, o que se estendeu até 1640, até que o movimento chamado Restauração retomou então Portugal, né, dos domínios da Espanha. Bom, enquanto o restante da Europa estava numa efervescência, vamos dizer assim, artística, científica, cultural, né? Como por exemplo, você, por meio dos estudos da história, né, neste momento, houve várias pesquisas e descobertas, por exemplo, por Francis Bacon, Galileu, Kepler, Newton, tá? Enquanto estava, né, a Europa nesta efervescência, neste, vamos colocar assim, crescimento científico, cultural, né, artístico, a Península Ibérica, ou seja, a Espanha e Portugal, né, era um reduto da cultura medieval ainda. Observem. Bom, então o que aconteceu? Justamente em Portugal e na Espanha houve então uma, vamos dizer assim, é como se fosse uma ordem, né, da igreja chamada Companhia de Jesus, tá? Na chamada Contra-Reforma. Como assim? Houve uma reforma, a reforma protestante, né, houve críticas à Igreja Católica, houve então mudanças, né, a ascensão dos chamados protestantes, e a Igreja Católica reagiu e criou então a Companhia de Jesus, né? Houve então vamos colocar, uma guerra contra, tanto uma guerra contra as pessoas em si, que queriam fazer essas mudanças, né? Ou seja, a igreja guerreando contra essas pessoas, e também uma guerra ideológica. Como assim? Porque a Companhia de Jesus, ela nasce como se fosse um método de estudo, em que escolas, né, mosteiros são então abertos com este novo tipo de pensamento, né, essa nova forma de levar então o estudo, né, religioso aos diversos países e em vários locais do mundo. É o que nós então podemos estudar na história como as ações dos jesuítas, um estudo chamado Ratium Studiorum. Então, o que aconteceu? Eles tiveram, né, essa então contra-reforma, ou seja, essa resposta à reforma, e isso ocorreu na Espanha, estritamente falando, dando início, logicamente, na Universidade de Paris, e o maior reduto foi na Espanha e em Portugal, que estava sob o domínio da Espanha. Então, a partir de 1580, a influência da poesia barroca cresce no Brasil, tá? Beleza. Então, aumentando assim nos anos que se seguem, né, nesse domínio espanhol, já que a Espanha é o principal foco irradiador do novo estilo poético, né? Nós vamos ver quais são as características ainda, tá? Então, o quadro brasileiro se completa, né, no século, no caso 17, 1600, com a presença cada vez mais forte dos comerciantes, com as transformações ocorridas no Nordeste, em consequência das invasões holandesas, e finalmente com o apogeu e a decadência da cana-de-açúcar. Bom, agora vamos às características em si. Nós vimos então o momento histórico em si, tá? Nós vimos, por exemplo, aqui na página, a partir da 39, né? O momento histórico, ou seja, nós aprendemos quais são então as características daquele período em si, tá?
porque isso é o que é importante. Isso vai afetar as pessoas, isso vai fazer com que as pessoas se sintam dessa ou daquela forma, e aí então elas vão, logicamente, demonstrar esse sentimento por meio da arte, que se revela em vários campos, como a pintura, a escultura, como por exemplo na literatura, na dança, na música, certo? Então, dando continuidade aqui. Vamos às características em si, né? Bom, o estilo barroco ele nasceu da crise dos valores renascentistas. Meu Deus, o que é isso? Pois é, se eu fosse falar sobre isso, eu iria precisar de aulas. Mas os valores renascentistas, bem resumidamente, são os valores que haviam sido, por exemplo, desenvolvidos pelos gregos e pelos romanos antes da, no caso, Idade Média. Era um desenvolvimento de pensamento que valorizava o ser humano, valorizava o hedonismo, os desejos da carne em si, tá? Os prazeres da vida, e também valorizava, por exemplo, o ceptismo, valorizava também questões importantes, né, ao mundo atual, como o secularismo, em que rejeita a atuação da igreja em, por exemplo, políticas, né, nos governos em si, na administração pública, o que não ocorreu, né, no período depois posterior a este desenvolvimento dos gregos e romanos, que houve uma quebra lá pelo século V, que durou até 1400, né, o século XIII. Invadindo ainda o século XIV até o início do século XV. O que ocorreu então? A Idade Média, né, que ela então fez justamente o contrário desse desenvolvimento. A igreja que dominou o Estado, não o Estado que separou a igreja, tá, de sua administração. Mas aí houve uma volta aos valores renascentistas, estes que nós estávamos conversando. Por exemplo, o antropocentrismo, que é a valorização do homem como centro, né, do universo, ou seja, o centro de suas ideias, valorizar o homem em seu desenvolvimento e não, por exemplo, ter o homem como alguém ou algo que não tem valor em si, né, e somente só vai ter valor conforme ele segue as palavras de Deus. Beleza? E isso aí, logicamente, na outra ideia, no teocentrismo. Então, esses valores renascentistas voltaram em 1400 para 1500, indo para 1600, né? Só que entraram em crise de novo, justamente no Barroco. Por quê? Porque foram ocasionadas essas, no caso, crises, né, desses valores renascentistas pelas lutas religiosas e pela crise econômica vivida em consequência da falência do comércio com o Oriente. Quando os estados estão com problemas econômicos, as pessoas elas acabam buscando o quê? Buscando uma ajuda não, né, nos governos, não na sua segurança econômica, porque não há mais. Então eles procuram Deus. Então os valores renascentistas que valorizam o ser humano começaram a entrar em crise porque as pessoas começaram a buscar a Deus. Elas começaram a ficar com medo dos julgamentos, né, da Bíblia e assim por diante. Bom, o que aconteceu então, né? Tudo por causa do, no caso, comércio, da crise com no caso, comércio com o Oriente. Esse comércio com o Oriente era tão forte que ele acendeu reinos, potências mundiais e empresas tão fortes que foram as primeiras empresas a, por exemplo, até mesmo ter um caráter atual, né? Lá em 1600, 1700, como por exemplo empresas que vendiam as suas ações, empresas que sustentavam basicamente exércitos, tá, em si, como aconteceu em Portugal, como aconteceu na Holanda e também na Inglaterra. O homem do seiscentismo, anos de 1600, né, vive um estado de tensão, ele tinha um desequilíbrio, ele estava voltando-se a Deus por causa das crises econômicas, as crises do ser humano em si, da nossa vida cotidiana, de, por exemplo, emprego, de conseguir o alimento, de ter segurança econômica, de ter segurança mesmo no país, de não ser dominado por outros povos, como aconteceu com os portugueses. É por isso que o Barroco se reverberou principalmente, né, Espanha, Portugal, Brasil. Continuando aqui nas características, né? Bom, e logicamente que agora vamos para as características ligadas então
a, em si, escrita, a produção literária. Então, devido a este desequilíbrio, essa tensão, né, que havia, né, do qual tentou-se, olha só, evadir-se pelo culto, aí que vem a questão, exagerado da forma, sobrecarregando a poesia de figuras como a metáfora, a antítese, a hipérbole e a alegoria. Então você tem aí uma linguagem muito rebuscada em uma das, no caso, vamos dizer, faces do barroco, tá? O que as pessoas fazem? Quando elas estão realmente muito desesperançosas com o Estado, elas acabam se jogando, por exemplo, muitas vezes em problemas emocionais, né? E muitas vezes fazem uso de uma linguagem muito rebuscada, né? Que busca o emocional de uma forma exagerada, como ocorreu, por exemplo, no romantismo, né? Na segunda fase, o ultrarromantismo. Bom, todo o buscamento que aflora na arte barroca é reflexo do dilema, do conflito entre, então, o terreno e o celestial. Aprendam isso. O barroco é isso. O barroco é, então, essa crise do homem, e ele está, então, olha só, em conflito, porque ao mesmo tempo ele era uma pessoa obediente a Deus, e ao mesmo tempo ele valorizava ainda os desejos terrenos, por causa do antropocentrismo, e aqui por causa do teocentrismo, tá? Está aqui, inclusive, ó. Beleza. Então, a questão de pecar e buscar o perdão, a religiosidade medieval e o paganismo renascentista, certo? Então, o material e o espiritual, que tanto atormentam o homem do século 17, 1600, tá? A arte assume, assim, uma tendência sensualista caracterizada pela busca do detalhe no exagero rebuscado formal. Havia muita formalidade, mas muitas vezes eles trabalhavam o quê? Trabalhavam a sensualidade. Agora imagine haver detalhes sobre, então, alguma situação de sensualidade que era retratada. É uma coisa bem, né, vamos dizer, complexa de se ler. Tá, então podemos notar dois estilos no barroco. Então, nós vamos entrar aqui em nas duas faces do barroco, o cultismo e o conceptismo. Bom, o cultismo ele é caracterizado pela linguagem rebuscada, essa que nós então estávamos falando, culta, extravagante, a valorização do pormenor mediante jogo de palavras, com visível influência do poeta espanhol Luís de Góngora. Daí o estilo, né, é conhecido como gongorismo, aqui. E o conceptismo, marcado pelo jogo de ideias. Aqui nós temos um uso de palavras rebuscadas, linguagem rebuscada, culta, né? E aqui, na verdade, é um jogo de ideias, mas voltado para o raciocínio. Seguindo um raciocínio lógico, racionalista, usando uma retórica aprimorada. Um dos principais cultores do conceptismo foi o espanhol Quevedo, de onde deriva o termo quevedismo. Tá? Temos aqui uma, no caso, crítica do Padre Antônio Vieira, né, ao cultismo, ele que era conceptista, e temos aqui um exemplo de uma poesia cultista. Tá? Beleza, então. Gostaria até de ler aqui, mas infelizmente nós temos que ver as características das obras, a produção literária de Gregório de Matos Guerra. Vamos lá então, olha só, ele nasceu na Bahia, tá? Provavelmente, não se sabe exatamente, 20 de dezembro de 1633, né? Ele então firma-se como o primeiro poeta brasileiro, tá? Então, ele estudou, né, no colégio dos jesuítas, né? Aí depois ele foi para Portugal, para Coimbra, onde gradua em Direito, né? Então, ele vive alguns anos em Lisboa, né? E ele acabou exercendo o quê? Olha só, logicamente sua profissão, mas ele usava o quê? Sátiras na sua escrita. E, obrigado a retornar à Bahia, em sua terra natal, né, ele é convidado a trabalhar com os jesuítas no cargo de tesoureiro da Companhia de Jesus. Essa companhia que levava, então, essa doutrinação da Contra-Reforma ao mundo. Bom, ainda por suas sátiras, abandona, então, os padres, né, e é degredado, ou seja, são os degredados, né, que eles são expulsos em si, né, para Angola.
já bastante doente, retorna ao Brasil, mas sob duas condições. Ele ficava proibido de pisar em terras baianas e de apresentar suas sátiras, certo? Beleza, então ele morreu no Recife em 1696. Ele, justamente por sua sátira, por seu tom satírico, ele é conhecido como Boca do Inferno. Então, ele praticou com esmero a poesia religiosa e a lírica, tá? Aquela então ligada aos sentimentos, né, do ser humano e tal. E cultivou tanto o estilo cultista quanto o conceptista, ou seja, ele cultivou os dois estilos, né? Apresentando jogos de palavras ao lado de raciocínios sutis, sempre com o uso abusivo de figuras de linguagem. Beleza, então, continuando aqui, página 42. Aqui nós temos algumas falas, então, né, dele. Eu sou aquele que os passados anos cantei na minha lira maldizente torpezas do Brasil, vícios e enganos. Beleza, então, assim se define Gregório no início do poema, aos vícios. E, realmente, ó, a poesia satírica procura satirizar o brasileiro. O administrador português é o rei, o clero e, numa postura moralista, os costumes da sociedade baiana do século XVII, uma postura moralista, tá? Beleza, então é patente um sentimento de nativismo, ao opor ao que era, no caso, a exploração lusitana ao que era brasileiro, ou seja, a exploração do português ao brasileiro, tá bom? Então, na poesia lírica e religiosa, ele deixa claro certo idealismo renascentista, observe, né? Ou seja, há esta, vamos dizer, briga, né, entre então o que é religioso, o teocentrismo, e o paganismo renascentista, que é o antropocentrismo, certo? Bom, então ele colocado ao lado do conflito entre o pecado e o perdão, buscando a pureza da fé, mas tendo ao mesmo tempo necessidade de viver a vida mundana. Sim, peca e pede perdão. Acho que vocês conhecem isso, né? São essas contradições que o situam perfeitamente na escola barroca. Realmente, esse conflito. Suas obras, ou, aliás, sua obra permaneceu inédita até o século XX, quando a Academia Brasileira, né, de Letras, entre 1923 e 1933, publicou 6 volumes, assim distribuídos em 1. Poesia sacra, poesia lírica, 3, né, poesia sacra, 1 aqui, 2, poesia lírica, 3, poesia graciosa, 4 e 5, poesia satírica e 6 últimas. Beleza? E aí nós temos então outro expoente do barroco, que é o padre Antônio Vieira, tá? Bom, ele nasceu em 1608 em Lisboa e com 7 anos vem para a Bahia. Em 1623 entra na Companhia de Jesus, a mesma que Gregório de Matos entrou, tá? Após a restauração, que é um movimento, no caso, que Portugal, né, consegue se livrar lá da Espanha em 1640, né, ele retorna à terra natal saudando o rei Dom João IV, né, de quem tornaria confessor. Bom, politicamente então, Vieira ele tinha contra si a pequena burguesia cristã por defender o capitalismo judaico, os cristãos novos, os pequenos comerciantes e defender o monopólio, né, comercial, os administradores e colonos por defender os índios. Então ele tinha todos esses, no caso aqui, contra ele, tá? A burguesia cristã, a pequena burguesia cristã, né? Também os administradores e colonos e, logicamente, esse monopólio do comércio, né? Bom, isso aqui, os administradores e colonos, por causa da defesa aos índios. Beleza, então essas posições, principalmente a defesa aos cristãos novos, né, custam a Vieira, observem, a condenação da Inquisição, dos períodos mais, vamos dizer, tristes, um dos períodos mais, vamos colocar assim, violentos que a igreja impôs ao mundo, tá? Ele ficou preso entre 1665 a 1667. Faleceu em 1697 no Colégio da Bahia. Bom, ele tem, né, algumas obras, como por exemplo, Profecias, né, constam de 3 obras, História do Futuro, Esperanças de Portugal e Clovis Propetarum. Complicado esse negócio, né?
Bom, onde se nota um sebastianismo e as esperanças de que Portugal se tornaria o que? O quinto, então, a quinta maior potência do mundo. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tá aqui, ó. O quinto império, né, do mundo. E então ele disse ainda que esse fato estaria na Bíblia, observe. Ele também tem cartas, né, cerca de 500, sermões que são quase 200 e é o melhor da obra dele, certo? Então vocês têm que ter isso em suas mentes, gente. É muita coisa aqui, nós precisaríamos de dias para conversar sobre isso, para que vocês realmente pudessem conhecer ou todas as características então do barroco. Então espero que vocês leiam, eu vou enviar todas essas então páginas aqui para vocês, porque este tipo de momento histórico e logicamente as características da escola literária caem em provas como do Enem, do PAS, de concurso, do que for, que é importante para nós sabermos, né? E também para o nosso crescimento, né? Como ser humano. Então é isso aí, vamos ficar por aqui. Eu vou deixar um exercício e nós vamos corrigir na próxima aula. Tchau, tchau.